Primeiro livro, Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Todos os enfermos com quem converso, já no outro dia pensam diferente. Deixo nestes irmãos um otimismo fecundante e uma esperança saudável. Assim seja. Livro dos Espíritos, a pergunta 529. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele quis assim. No Céu e o Inferno, continuando sobre a intervenção de demônios no mundo. Então segue com uma citação do documento que eles estão contrapondo. Os seres misteriosos que acorrem assim ao primeiro apelo do herético e do ímpio como do fiel, do crime como da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os sequazes do erro e do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Ele não lhes envia senão os sequazes do inferno para os afundar ainda mais no lodaçal? Pior, ele não envia a inocência senão seres perversos para pervertê-la? Não se encontra então entre os anjos essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser suficientemente compassivo para vir socorrer essas almas perdidas? Para que as brilhantes qualidades de que são dotados se não servem senão para seus gozos pessoais? Eles são realmente bons se mergulhados nas delícias da contemplação, veem essas almas no caminho do inferno sem as vir desviar dele? Não é a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, deixa sem compaixão o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo erigido em virtude e posto até aos pés do Eterno? Vós vos espantais que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio? Esqueceis, portanto, esta fala do Cristo. Não é aquele que está bem que precisa de médico. Não veríeis as coisas de um ponto mais elevado do que os fariseus de seu tempo? E vós, se fordes chamado por um descrente, recusareis ir a ele para pô-lo no bom caminho? Os bons espíritos fazem então o que vós faríeis. Eles vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras. Em vez de jogar o anátema nas comunicações de além-túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai sua onipotência e sua bondade infinita. Disse os anjos guardiães, mas quando estes anjos guardiães não se podem fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregariam eles meios de ação mais diretos e mais materiais, de natureza a impressionar os sentidos, já que os meios existem? Deus põe, portanto, esses meios que são sua obra viva, visto que tudo vem dele e que nada ocorre sem sua permissão, à disposição unicamente dos maus espíritos,
ao passo que recusa aos bons se servirem deles? De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens do que dá aos anjos guardiões para salvá-los? Pois bem, o que os anjos guardiães não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios fazem por ele. Com a ajuda dessas mesmas comunicações ditas infernais, eles trazem de volta a Deus aqueles que o renegavam e ao bem aqueles que estavam mergulhados no mal. Eles nos dão o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo, enquanto a Igreja for incapaz de convertê-los. Quantos homens que nunca rezavam, rezam hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos se veem que de orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais? E disse que é obra dos demônios. Se assim for, é preciso convir que o demônio lhes prestou maior serviço e os assistiu melhor do que os anjos. É preciso ter uma opinião bem pobre do julgamento dos homens neste século para crer que eles possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faz sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara minada na base, se lhe tirarem seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem compaixão, é uma religião que se suicida. Deus disse que enviou seu Cristo para salvar os homens. Não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção? Sem dúvida nenhuma, Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar aos homens a verdade e mostrar-lhes o bom caminho. Mas desde então, contai o número daqueles que puderam ouvir sua palavra de verdade. Quantos morreram e morrerão sem a conhecer? E entre os que a conhecem, quantos há que a põem em prática? Porque Deus, em sua solicitude pela salvação de seus filhos, não lhes enviaria outros mensageiros vindo a terra inteira, penetrando nos mais humildes redutos, na casa dos grandes e dos pequenos, dos sábios e dos ignorantes, dos incrédulos como dos crentes, ensinar a verdade aos que não a compreendem, acudir por seu ensino direto e múltiplo à insuficiência da propagação do Evangelho e apressar assim o advento do reino de Deus. E quando esses mensageiros chegam em massas incontáveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelis, repudiais o bem que eles fazem, dizendo que são demônios. Tal é também a linguagem dos fariseus a respeito de Jesus, pois também eles diziam que ele fazia o bem pelo poder do diabo. O que lhes respondeu ele? Reconhecei a árvore pelo fruto. Uma má árvore não pode dar bons frutos. Mas para eles os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha destruir os abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar-lhes a autoridade. Se ele tivesse vindo adular seu orgulho, sancionar suas prevaricações e apoiar seu poder, teria sido a seus olhos o Messias esperado pelos judeus. Ele era sozinho, pobre e fraco, fizeram-no perecer e acreditaram matar sua palavra. Mas sua palavra era divina e sobreviveu-lhe. No entanto, ela se propagou com lentidão e após 18 séculos mal é conhecida pela 10ª parte do gênero humano. E cismas numerosos ocorreram no seio de seus próprios discípulos. É então que Deus, em sua misericórdia, envia os espíritos para completá-la, pô-la ao alcance de todos e espalhá-la por toda a terra. Mas os espíritos não estão encarnados num único homem, cuja voz seria limitada. Eles são incontáveis, vão a toda parte, não se pode apanhá-los. Eis porque seu ensinamento se espalha com a rapidez do relâmpago. Eles falam ao coração e à razão, eis porque são compreendidos pelos mais humildes.
Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis vós, transmitirem suas instruções por um meio tão vulgar quanto das mesas falantes? Não é ultrajá-los supor que eles se divertem com trivialidades e deixam sua brilhante morada para se pôr à disposição do primeiro que chega? Jesus não deixou a morada de seu Pai para nascer num estábulo? Onde vistes, aliás, que o Espiritismo atribuísse as coisas triviais a espíritos superiores? Ele diz, ao contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares, mas por sua própria vulgaridade, elas impressionaram mais as imaginações, serviram para provar a existência do mundo espiritual e mostraram que esse mundo é completamente diferente do que se imaginara. Era o início, era simples como tudo que está começando, mas a árvore saída de uma sementinha não deixa de estender mais tarde sua folhagem ao longe. Quem teria acreditado que da miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que devia agitar o mundo? Sim, Cristo é o Messias divino. Sim, sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e de praticar seus sublimes ensinamentos e de não fazer de Deus justo e bom, que ele nos ensina a conhecer, um Deus parcial, vingativo e sem compaixão. E concluímos com a poesia de Andradina América de Andrada e Oliveira, do livro Antologia dos Imortais. A poesia chama-se A Brandura. Acerena-te e vara a desventura no caminho da dor, áspero e azedo. Serenidade, o lúcido segredo em que a vida se eleva e transfigura. Tudo cresce na força da brandura, a água desgasta os punhos do rochedo. Olha a chuva cantando no arvoredo a transfundir-se em pão, bondosa e pura. De coração batido e lodo a face, ainda que o fel da injúria te traspasse, semeia o bem que as mágoas alivia. Mesmo trazendo o peito por cratera, suporta, ampara e crê. Ajuda e espera, que amanhã será sempre novo dia.